Oi, pessoal. Meu nome é Eduardo Norato. Eu sou psicólogo do Sistema Único de Saúde e sou professor da Universidade do Estado do Amazonas. Há alguns dias eu recebi um material que me foi enviado por um colega, Ailton Vieira, médico da família e comunidade, com algumas orientações sobre esses aspectos psicológicos no período de isolamento ou quarentena, principalmente nesse período agora do surto do coronavírus. E aí eu fiquei pensando, gravo, não gravo vídeo, sem paciência, cansado, estressado, né? Como eu estou de férias na prefeitura e a universidade cancelou as aulas, então eu realmente estou em casa, também isolado, cuidando do meu filho, né? Então, se atrapalhar aqui o vídeo é cachorro passeando, criança batendo na porta. Mas aí eu fiquei pensando se gravava ou não gravava esse vídeo, até que eu percebi hoje, depois de 2 ou 3 dias, que na verdade isso é um dos efeitos do processo de isolamento, né? Essa falta de vontade, de tédio, Então eu falei, vou gravar para passar algumas orientações desse material que ele me enviou, que é de uma universidade americana, que se chama Efeitos Psicológicos da Quarentena durante o surto de coronavírus, né? O que os cuidadores de saúde precisam saber. Eu vou tentar fazer uma tradução do material aqui e passar para vocês essas orientações que eu acho que elas são importantes, né? Primeiro ele vai definindo o que é a quarentena, né? O que é isolamento, quais são as definições específicas de cada um dos termos, que eu acho que não vem ao caso agora, né? Mas ele descreve alguns dos efeitos psicológicos e algumas estratégias, como é que a gente pode lidar com isso durante esse período que a gente fica, seja isolado, seja em quarentena, por qualquer motivo que a gente esteja afastado, né? A gente esteja assim, uma coisa que eu acho que é interessante falar, eu tenho visto muitas pessoas reclamando assim, eu tenho problema de ansiedade, eu tenho ansiedade e tá me deixando nervoso. Primeiro assim, ansiedade todo mundo tem, ansiedade é algo normal. Agora, quem tem transtorno de ansiedade, quando ela tem um nível, né, um nível de ansiedade muito alto que prejudica a vida, é uma outra coisa. Para essas pessoas, gente, assim, evitar ficar assistindo, né, esses noticiários que estão 24 horas por dia, evitar ficar nas redes sociais lendo quem está publicando sobre o assunto. Para alguns isso pode ser gatilho, mas para outros isso também pode ser um fator que acalma. Eu, por exemplo, prefiro ficar lendo tudo sobre o dia inteiro sobre o que está acontecendo no mundo e pesquisando, porque isso me deixa mais tranquilo. Porque eu não consigo confiar muito nas fontes oficiais que a gente está tendo, principalmente na contagem de casos. Mas isso me deixa mais calmo, me deixa mais tranquilo como professor, como pesquisador. Eu conheço pessoas que estão ficando muito nervosas por causa disso. Então, se você é uma dessas pessoas que fica nervosa, que fica ansiosa, tira, cara. Bota na Netflix, vai assistir seriado, vai assistir Elite, vai assistir Outlander, vai assistir alguma coisa que te acalme. Não fica também colado nas redes sociais lendo todos os relatórios ou assistindo Globo News, tá certo? Ah, então, eles começam listando os estressores da quarentena e os efeitos psicológicos, né? Alguns estressores durante a quarentena, eles incluem a frustração e o tédio relacionado ao isolamento da quarentena. Envolve a perda da rotina, até porque a gente tem, né, as atividades domésticas e de trabalho que são regulares, você vai ao shopping, né, esse contato social que ele está reduzido, então isso é um dos estressores desse período. O outro, ai, eu tô com falta de ar, peraí, cansado, né? É, quantidade inadequada, né, ou acesso inadequado, desculpa, a questões de cuidado, que incluem comida, água, troca de roupa, máscaras, medicamentos, termômetros. Um outro estressor é informação insuficiente, né? Falta de informação, atraso de informação das autoridades de saúde pública. A gente tem visto isso um pouco no Brasil. Quantos casos são? Ontem eram 340, que passaram para 490, que foram para 501 e no final era 529, mas oficialmente está com 400. E isso realmente é complicado, né? A falta de coordenação dos governos, falta de orientações claras, confusão em relação ao motivo do isolamento da quarentena ou essa percepção que a gente tem da falta de transparência, né? Isso são estressores. A duração muito longa da quarentena pode ser um estressor, né? A partir de 10 dias. E a gente está vendo que na Itália eles vão ter que prorrogar, então a gente não sabe até quanto tempo a gente vai ficar no Brasil. O medo de ser infectado ou de infectar outras pessoas, né? Isso pode se manifestar no aumento da atenção, preocupação sobre a saúde. Isso pode trazer sintomas físicos, né?
algumas preocupações para as mulheres grávidas ou para as pessoas mais novas ou mais velhas, estressores que vão ser consequência, né, do período de quarentena. Né? Esses primeiros são durante o período de quarentena. Os estressores que podem vir posteriormente ao período de quarentena. Perda financeira, né, porque tem faltas no trabalho, os custos com gastos com a saúde, né, outros problemas financeiros que podem ocasionar estresse socioeconômico, principalmente aqueles que são pessoas de baixa renda. A questão do preconceito que pode surgir, né? O preconceito e a rejeição por amigos, colegas de trabalho, família, né? Medo pelas pessoas que possam estar infectadas ou não. A questão do preconceito a gente vai ter que lidar um pouco depois com quem teve a doença, com quem não teve, com quem desenvolveu. E aí, assim, tem uma questão também que é importante, que é como é que a gente vai voltar para essa rotina normal depois que acabar esse processo, né? Retornar ao trabalho, às rotinas sociais. Isso pode levar alguns dias, ou até algumas semanas, ou até meses, né? A gente vai levar um tempo para voltar à nossa rotina e para diminuir a nossa ansiedade e a nossa frustração. Frustração a gente vai ter que lidar, né? Eu estava preparado para ir para um curso para os Estados Unidos, para passar 30 dias lá e faltando 48 horas para o embarque, cancelaram um evento que eu passei 3 anos no processo seletivo, 6 meses fazendo entrevistas e o negócio foi cancelado, né? E assim, os shows foram cancelados, os eventos foram cancelados, as férias foram canceladas. A gente vai ter que aprender a lidar com a nossa frustração e com a frustração dos mais próximos, das crianças, né? Se as férias escolares vão ser canceladas em julho, se elas vão ser adiadas. A gente vai ter um ano atípico e a gente vai ter que aprender a lidar com isso quando isso chegar, tá? Como é que a gente faz para promover o bem-estar psicológico durante esse período de quarentena? O primeiro passo é usar a comunicação como uma forma de intervenção. Ser claro, prático, né? Comunicações claras e práticas podem reduzir as respostas adversas psicológicas e melhorar até mesmo a adesão comportamental, ok? Eu acho que a gente tem que proporcionar rápidas, repetidas e desenvolver, né, comunicações apropriadas sobre a doença, sobre as razões da quarentena. Isso é essencial para que a gente possa se sentir menor impacto, tá? Facilitar a comunicação com as pessoas mais próximas que a gente ama, né? Ou seja, saber como estão as condições dos nossos parentes pode diminuir o impacto no período da quarentena, tá certo? E até promover um quadro de adesão. Saber que todos os parentes e familiares estão seguros, estão saudáveis, estão sendo bem cuidados, tá? Ou seja, encontrar maneiras de se comunicar com essas pessoas, seja pela internet, pelo telefone. A gente tem que se preparar para esse período de quarentena. Desculpa, vou ter que colocar o óculos porque a idade bateu, né? As casas precisam estar adequadas em que sentido? Quando realmente for um período de quarentena total, a gente não chegou nesse período ainda, né? Estou chamando de quarentena, mas tá, tem o termo técnico de isolamento, vou chamar de quarentena porque traduzir é um saco, tá certo? Quando chegar no período realmente, que se a gente chegar no período como o da Itália e da Espanha, é preparar as casas com alimentação, com suprimentos, principalmente com medicação, né? Porque a partir do momento que a quarentena é imposta, a gente pode ter uma limitação na habilidade de se mover e de fazer compras. É claro que ninguém vai sair para o mercado agora para fazer compras e fazer estoque, porque isso é insano, as coisas podem estragar, vai faltar para as outras pessoas. Vamos esperar que no momento certo a gente acredita que o poder público vá dar essa orientação. Tá certo? Outro ponto importante é para reduzir o tédio e o isolamento, que foi isso que eu estava sentindo nesses primeiros dias agora, e por isso estava sem pique nenhum para poder fazer esse vídeo. Planejar atividades durante a quarentena, durante o isolamento, pode reduzir esse tédio, né? E diminuir o foco nos sintomas de isolamento dos amigos e da família, né? Facilitar o acesso à internet, às mídias sociais, às redes sociais, manter, né, tentar fazer com que isso se mantenha ativo. A exposição que você tem à mídia tem que ser monitorada, né? Tem que ser monitorada, porque isso pode aumentar o nível de estresse. Eu passei por uma situação uma vez nos Estados Unidos de furacão, em que foram as piores 72 horas da minha vida, porque a mídia americana ficava, furacão e vai destruir a cidade, isola, nível 3, nível 4. Então, às vezes, é ruim você ter uma exposição excessiva às informações que a mídia proporciona. Então, acho que é importante
controlar isso um pouco. E a outra orientação é tomar conta de você mesmo, né? Os profissionais, principalmente de saúde, estão bastante vulneráveis a esses aspectos psicológicos da quarentena e principalmente aqueles que vão lidar diretamente com os pacientes. A gente tem visto os casos da Itália e da China, da quantidade de profissionais de saúde que têm sido infectados com o novo coronavírus, né? Eu vi um material ontem que falava na Itália foram 20% dos médicos na região da Lombardia acabaram sendo infectados, e isso traz um certo estresse para os profissionais de saúde. Esses profissionais de saúde que vão atuar nessa primeira frente de batalha têm que ter todas as necessidades básicas supridas, alimentação, consumo de água, dormir. Então, assim, eles precisam se cuidar porque são eles que vão continuar nessa frente de batalha. E isso acho que o artigo frisa, não é nem artigo, desculpa, é uma compilação de orientações, tá certo? E manter a quarentena o menor que possível, né? Saber exatamente quando voltar, quando sair, quando fechar. A gente não está ainda num processo de lockdown como está São Francisco, eu acho que Nova York, a gente tá, Itália e a Espanha. Algumas cidades do Brasil já estão começando, São Paulo, Rio de Janeiro, mas cidades como a minha, por exemplo, ainda não está. Né? A minha cidade ainda só tem um caso confirmado, ou dois, então a gente está no período. Então, se você não precisa ficar em lockdown agora, se você está trabalhando, não entrar em desespero por causa disso. Quando for necessário, o poder público vai orientar. São basicamente coisas básicas, orientações simples, né, desses efeitos psicológicos da quarentena, mas que a gente precisa entender que isso faz parte. Está se sentindo entediado, está se sentindo cansado, está se sentindo sem motivação, e aí começar a controlar isso. Quem tem quadros de ansiedade, transtorno de ansiedade, ou quem se incomoda demais, evitar isso aqui atrás, ó. Né? Eu gosto, então uma televisão aqui, a da sala fica no outro, as redes sociais abertas, os artigos, eu estou fazendo planilha com o número de casos, mas isso me acalma, né? Eu encontrei uma maneira de me acalmar. Eu acho que espero que cada um encontre suas maneiras também e possa utilizar as redes sociais para algo saudável, né? Cuidado com a fonte, né? Cuidado com a fonte das informações. Tem muita fake news, tem muita informação distorcida. Nessa hora é bom saber filtrar o que a gente pode acompanhar, tá bom? Beijo.